Durante toda a sua existência, você foi medido por uma régua que sequer existe. Ensinaram que inteligência é um número num teste de QI, uma nota em uma prova ou um pedaço de papel pendurado na parede de um escritório. Mentiram para você porque a mentira é conveniente para o sistema. A verdadeira inteligência não tem relação com a escola ou com o quão esperto a sociedade educada diz que você é. Inteligência real é alavancagem, é sobrevivência, é a capacidade brutal de impor a sua vontade sobre a realidade antes que a realidade esmague você. Maquiavel entendia isso. Os grandes estrategistas da história sabiam disso. Enquanto as massas perdem tempo tentando parecer inteligentes, os poucos no topo estão ocupados tornando-se poderosos. Existe uma hierarquia oculta, uma escada invisível de evolução cognitiva que decide quem devora e quem é devorado, quem lidera e quem se ajoelha. A maioria absoluta da população morre no primeiro degrau, vivendo em um nevoeiro mental, acreditando que faz escolhas enquanto apenas executa um script escrito por terceiros. Hoje, eu vou remover as ilusões e colocar um espelho diante da sua psique. Será desconfortável, talvez doloroso, porque você verá exatamente onde está nessa pirâmide. Mas uma vez que você enxerga as cordas, nunca mais poderá desvê-las. Ao final deste encontro, você deixará de ser uma peça movida pelo destino para entender como se tornar o arquiteto que desenha o próprio tabuleiro, garantindo que você nunca mais seja uma bateria descartável no sistema de outra pessoa. Olhe ao seu redor. Mas olhe de verdade. Caminhe por uma rua lotada na hora do rush ou observe os rostos em um vagão de metrô. O que você vê são os dormentes. Este é o nível 1, o estágio mais populoso e medíocre da humanidade. O dormente não é necessariamente estúpido no sentido técnico. Ele pode ser um médico, um advogado ou um engenheiro de software. Ele pode citar Shakespeare ou programar em Python, mas funcionalmente ele está em coma. A inteligência neste nível é puramente reativa. O dormente não age, ele sofre a ação. Sua vida é uma sucessão de reflexos biológicos e sociais. O despertador toca, ele levanta. O chefe ordena, ele obedece. A notícia na TV fala, ele acredita. O anúncio brilha na tela, ele compra. Ele jura que suas opiniões são próprias, mas se você o pressionar e perguntar por quê, ele desmorona. Ele apenas repete uma manchete de rede social ou um dogma herdado dos pais. Ele é um receptáculo para as ideias alheias. Maquiavel descreveu essa classe como homens tão simples e sujeitos às necessidades presentes que aquele que busca enganar sempre encontrará alguém que se deixe enganar. O dormente tem pavor da autonomia. Para ele, a liberdade não é um presente. É um fardo insuportável. Se você lhe desse liberdade total, ele entraria em pânico. Ele implora por um mestre, por uma estrutura, por alguém que diga o que é bom, o que é mal e o que fazer a seguir. Por isso ele é obcecado pelo consenso. Ele precisa saber o que a maioria pensa antes de se sentir seguro para concordar. O maior medo do dormente não é estar errado, é estar sozinho. Eles são os figurantes da história. Eles preenchem o espaço, fazem barulho, consomem e produzem até serem substituídos. Eles são as baterias que alimentam os sistemas construídos pelos níveis superiores. Se você sente esse incômodo, esse peso de que sua vida não lhe pertence, não se engane. Não é depressão. É a realidade tentando romper a sua anestesia. Quando o dormente finalmente abre os olhos e sente a dor da realidade rompendo a anestesia, ele não se torna sábio de imediato. Ele se torna barulhento. Ele entra no segundo nível, o mímico. O mímico é aquele que percebeu que o mundo é um jogo de aparências e que a inteligência é a moeda mais valiosa para comprar respeito, status e validação. No entanto, ele ainda não possui uma mente própria. Ele é um parasita intelectual que sobrevive roubando as ideias, as frases e as posturas de quem realmente pensa.
Você conhece esse tipo. É o intelectual de meio termo, que brilha em jantares usando palavras complexas que não entende completamente. É o ativista de redes sociais que adota a causa do momento, não por convicção, mas porque isso sinaliza uma virtude que ele não possui. Ele lê as resenhas, mas nunca os livros. Ele cita Nietzsche, mas nunca teve a coragem de encarar o próprio abismo. Para o mímico, a inteligência não é uma ferramenta de libertação. É uma fantasia. Ele coleciona diplomas, certificações e títulos como se fossem pedras preciosas, esperando que o brilho desses acessórios segue os outros para o vazio que existe por trás de seus olhos. Este é o nível mais perigoso para o seu ego, porque aqui você sente uma falsa superioridade. Você olha para os dormentes e pensa: vejam só essas ovelhas, eu finalmente acordei. Mas você não acordou. Você apenas trocou um sonho por outro. O mímico está preso no efeito Dunning-Kruger. Ele sabe o suficiente para se julgar um especialista, mas não o suficiente para entender a profundidade da sua própria ignorância. Maquiavel alertou sobre este tipo de homem, aqueles que confundem a aparência da virtude com a própria virtude. O mímico acredita que, se parecer um líder, ele é um líder. Se soar como um filósofo, ele é um filósofo. Mas tente desafiá-lo. Peça para ele resolver um problema inédito ou construir um sistema do zero sem consultar um manual. Ele entrará em pânico. Ele não consegue criar, ele só consegue copiar. Ele é um eco, um reflexo, uma sombra de pensamentos alheios. A tragédia do mímico é a sua dependência absoluta da aprovação da classe intelectual que ele aspira a pertencer. Ele vive aterrorizado pela possibilidade de ser exposto como uma fraude. Isso o torna rígido, agressivo e intolerante a questionamentos. Se você passa o dia tentando provar que está certo, memorizando argumentos para vencer debates em vez de buscar a verdade, você está estagnado aqui. Você é um papagaio, colorido, barulhento, capaz de falar, mas incapaz de pensar. Aqui é onde a verdadeira escuridão começa a tomar forma. Quando você finalmente para de performar para os outros e começa a observar a realidade como ela realmente é, você ascende ao nível 3, o calculador. Este é o território da raposa. O calculador abandonou a necessidade infantil de validação. Ele não se importa mais se as pessoas o acham inteligente, culto ou virtuoso. Ele se importa apenas em vencer. Este é o primeiro nível de agência real, onde você deixa de ser uma peça para começar a entender o tabuleiro. O calculador olha para o mundo, para as leis, para a moral e para os contratos sociais e percebe que nada disso são verdades absolutas. São apenas regras arbitrárias, e regras podem ser contornadas, dobradas ou quebradas por quem entende a sua estrutura. Maquiavel escreveu que o leão não pode se proteger das armadilhas e a raposa não pode se defender dos lobos. Portanto, é preciso ser raposa para reconhecer as armadilhas e leão para assustar os lobos. O calculador é a raposa. Ele vê as armadilhas antes de todos. Ele entende as estruturas de incentivo. Ele olha para o seu chefe, para o seu parceiro, para o seu governo e faz a única pergunta que importa. O que eles querem? Do que eles têm medo? Como posso usar isso a meu favor? A inteligência neste nível é fria, estratégica e puramente transacional. O calculador é extremamente eficaz. Ele escala hierarquias corporativas não porque trabalha mais, mas porque manobra melhor. Ele sabe quem deve bajular, quem deve ignorar, e acima de tudo sabe quando falar e quando o silêncio é a sua arma mais letal. No entanto, o calculador é um homem solitário. Ao ver cada interação humana como uma transação, ele mata o elemento humano. Ele começa a enxergar as pessoas como peças de xadrez, e embora isso o torne poderoso, também o torna paranoico. O calculador está constantemente vigiando as próprias costas porque ele assume que todos ao seu redor também são calculadores.
Ele projeta sua própria astúcia no mundo e, por isso, não confia em ninguém. Esta é a armadilha do nível 3. Você se torna prisioneiro da sua própria estratégia. Você está tão ocupado jogando o jogo que esquece de viver. Você é eficiente sim, mas é oco. Muitos CEOs de sucesso, políticos e grandes negociadores param aqui. Eles possuem dinheiro, possuem status, mas não possuem paz. Eles vivem em um estado perpétuo de escaneamento por ameaças e oportunidades. Eles podem ser as pessoas mais espertas da sala, mas ainda estão reagindo à sala. Eles ainda estão jogando dentro de um sistema que outra pessoa construiu. Eles estão vencendo o jogo, mas ainda não se libertaram dele. Para subir mais alto, você precisa parar de apenas cuidar de si mesmo. Você precisa deixar de ser um sobrevivente para se tornar uma força da natureza. A raposa é astuta, sim, mas a raposa ainda se esconde em buracos. O nível 4 é o operador, o leão. O operador transcende o mero cálculo porque ele adiciona um elemento que falta nos níveis anteriores, a vontade inquebrável. Enquanto o calculador tenta navegar pelo mundo com segurança, o operador tenta moldar o mundo através da força bruta de sua personalidade e competência. Este é o nível do alto comando. O operador não se limita a observar as peças de xadrez. Ele as move com uma convicção que intimida os indecisos. Ele não teme o conflito. Na verdade, ele prospera nele. Maquiavel afirmou que é melhor ser temido do que amado, se você não puder ser os dois, e o operador entende isso no âmago do seu ser. Ele é aquele disposto a tomar as decisões difíceis que os dormentes, mímicos e calculadores estão apavorados demais para sequer considerar. Ele aceita o fardo da responsabilidade que esmagaria um homem comum. Neste estágio, a inteligência torna-se generativa. Você não está mais apenas explorando oportunidades existentes. Você está criando novas realidades através da sua capacidade de execução. As pessoas seguem o operador não porque ele as manipula como a raposa, mas porque ele representa a ordem em um mundo de caos. Ele é um farol. Ele possui uma visão e tem a disciplina necessária para marchar em direção a ela, arrastando todos os outros consigo, se necessário. Mas o leão possui uma falha fatal: a visibilidade. O operador é barulhento. Ele está sempre na linha de frente. Ele leva o crédito pelas vitórias, mas também carrega o peso absoluto do fracasso. Ele é um alvo constante porque seu poder está intrinsecamente ligado à sua presença física e à sua energia vital. Se ele adoece, o império oscila. Se ele demonstra fraqueza, os lobos atacam. O operador vive em um estado de exaustão heróica. Ele carrega o peso do mundo nos ombros e acredita que é o rei, mas na verdade, ele é apenas o servo mais bem pago do seu próprio ego. Ele é um escravo da própria ambição, acreditando que o poder é sobre fazer, controlar e ser visto. Ele ainda não aprendeu a lição definitiva do poder, que as coisas mais perigosas do universo são aquelas que você não consegue enxergar. Agora entramos em águas profundas, nos níveis que não são ensinados nas escolas e que os moralistas temem. O nível 5 é o estrategista de bastidores. Se a raposa é astuta e o leão é forte, este homem é invisível. Ele percebeu que o controle direto, o estilo do operador, é ineficiente porque gera resistência. Se você empurra alguém, essa pessoa empurra de volta. Se você dá ordens, você colhe ressentimento. Mas se você for capaz de fazer as pessoas quererem fazer o que você deseja, você as possui completamente. Isso é o poder suave. Isso é influência pura. O estrategista de bastidores não sobe no palanque. Ele fica nas sombras, sussurrando no ouvido do leão. Ele entende as camadas mais profundas da psicologia humana e sabe que os seres humanos são movidos por apenas duas coisas: desejo e medo. Ele não luta contra a realidade. Ele a seduz. Ele cria narrativas e engenha situações onde o resultado final é inevitável, mas todos os envolvidos sentem que tomaram uma decisão livre.
Ele é o mestre da negação plausível. Se um projeto falha, o nome dele não está em lugar nenhum. Se tem sucesso, ele colhe os frutos em silêncio. Ele opera através de intermediários, usando os dormentes, os mímicos, os calculadores e até os operadores como se fossem extensões de seu próprio corpo. Maquiavel escreveu que todos veem o que você parece ser, mas poucos sentem o que você realmente é. Este estrategista vive por esse código. Ele é um camaleão social. Torna-se quem for necessário para conseguir o que quer. Ele é o conselheiro leal, o parceiro de negócios, o amigo confidente. Ninguém percebe que está sendo conduzido. Mas este nível cobra um preço terrível: a dissociação. Quando você passa a vida inteira usando máscaras, você acaba esquecendo como é o seu próprio rosto. Ao ver cada interação humana como uma operação psicológica, você perde a capacidade de se conectar de verdade. O estrategista de bastidores é poderoso, sim, mas ele é um fantasma. Ele caminha pelo mundo, mas não pertence a ele. Ele olha para a humanidade com o desapego de um cientista observando bactérias em uma lâmina de vidro. Ele pode prevê-los e controlá-los, mas não pode mais ser um deles. Este é o pico solitário da influência. A maioria dos especialistas em psicologia para por aqui, achando que ser a mão invisível é o poder supremo. Eles estão errados, porque este estrategista ainda está reagindo ao tabuleiro. O verdadeiro mestre não joga o jogo. Ele é o dono do prédio onde o jogo acontece. Chegamos agora ao nível onde a manipulação individual se torna pequena, quase irrelevante. O verdadeiro mestre não gasta energia tentando convencer pessoas. Ele projeta os ambientes onde elas vivem. Este é o nível do arquiteto. Enquanto a raposa tenta roubar uma uva, o leão luta pelo cacho inteiro e o estrategista de bastidores convence alguém a entregar as uvas para ele, o arquiteto simplesmente é o dono do vinhedo. Ele possui uma inteligência sistêmica. Ele entende que o comportamento humano é, antes de tudo, uma função do ambiente. Se você quer que as pessoas caminhem em uma direção específica, você não pede, não implora e não as engana individualmente. Você constrói um corredor. O arquiteto constrói o corredor. Ele cria os sistemas, as ideologias, as corporações, os algoritmos e as leis que definem as regras do jogo para todos os níveis que descrevi anteriormente. Ele pensa em consequências de segunda, terceira e quarta ordem. Enquanto o mundo está focado no que vai acontecer no próximo trimestre, o arquiteto está desenhando o que acontecerá nas próximas décadas ou séculos. Ele está desapegado do resultado de batalhas individuais porque ele já preparou o terreno para vencer a guerra. Não importa quem ganha a luta. Pense nos criadores das grandes plataformas sociais. Eles são arquitetos. Eles não se importam com o que você está discutindo ou qual lado político você defende. Eles construíram a arena. Eles lucram com o seu barulho, com o seu conflito e com a sua atenção, independentemente de quem esteja certo. O arquiteto não é necessariamente bom ou mau. Ele é inevitável. Ele olha para o caos do mundo e enxerga padrões ocultos. Ele vê o código por trás da matriz e decide reescrevê-lo. Para chegar a este nível, você precisa abandonar o desejo mesquinho por glória pessoal ou reconhecimento. Você deve parar de querer controlar indivíduos e se apaixonar pela estrutura. É necessário se tornar um estudante da civilização, da economia, da história e da física, tecendo tudo isso em uma única tapeçaria de poder. O arquiteto é uma figura rara. Eles são os nomes que sobrevivem à história, não como os reis que lutaram as guerras, mas como os homens que projetaram os sistemas que tornaram essas guerras necessárias. Mas por incrível que pareça, nem mesmo o arquiteto é o estágio final, porque ele ainda está apegado à sua criação. Ele ainda sofre se o seu sistema colapsa. Existe um nível acima, algo que beira o desumano. Finalmente, chegamos ao cume. O último nível de inteligência não se trata de adicionar mais poder, mais conhecimento ou mais controle.
Trata-se de subtração. Trata-se do vazio. No nível 7, você deixa de ser o jogador e deixa de ser o designer para se tornar o silêncio que permite que o jogo exista. Este é o estado de soberania interna total. O vazio dominou o traço maquiavélico definitivo, o desapego emocional e psicológico absoluto do mundo externo. Ele não possui nada, mas é dono de tudo. Ele não tem medo porque não tem anexos. Você não pode ameaçar um homem que não se importa se vive ou morre. Você não pode subornar um homem que não deseja nada que você tenha. Você não pode manipular um homem que não possui um ego para ser massageado. O vazio olha para os sistemas do arquiteto, para as tramas do estrategista, para as guerras do leão e para os truques da raposa, e ele apenas sorri. Ele enxerga tudo isso como uma peça de teatro, uma piada cósmica. Entenda, isso não é niilismo. O niilismo é desespero. O vazio é transcendência. Ele opera com uma clareza perfeita porque sua visão não está embaçada pelo desejo. Ele faz exatamente o que é necessário, nem mais, nem menos. Ele é como a água. Você tenta agarrá-lo e ele escorre pelos seus dedos. Você tenta cortá-lo e ele se reforma. Você tenta queimá-lo e ele se torna vapor para chover sobre você mais tarde. Maquiavel deu pistas sobre isso quando falou da fortuna, o caos e o destino do universo. Ele dizia que metade de nossas vidas é governada pela sorte e a outra metade pela nossa vontade. O homem no nível 7 alinhou sua vontade com a própria fortuna. Ele não luta contra a corrente. Ele se tornou a corrente. Na psicologia sombria, este é o predador supremo, pois se você encontrar alguém neste nível, você estará indefeso. Você não consegue lê-lo. Você não consegue prevê-lo. Ele reflete qualquer coisa que você projete nele. Ele é um espelho. Se você olha para ele, vê apenas a si mesmo. Ele pode descer ao nível de operador para liderar um exército e logo depois ascender de volta ao silêncio. Ele usa todos os outros níveis como ferramentas descartáveis, mas não habita nenhum deles. Ele vive na fortaleza de sua própria mente, uma fortaleza sem portas onde ninguém pode entrar sem permissão. Esta é a liberdade última, a liberdade de não precisar ser ninguém. E paradoxalmente, é aqui que reside o maior poder, porque o homem que não precisa de nada comanda tudo. Agora, o espelho está diante de você. Onde você se classifica? Seja honesto, pois a mentira que você conta a si mesmo é a mais cara que você jamais comprará. Se você ainda está aqui, ouvindo minha voz enquanto a vasta maioria já retornou para o conforto hipnótico da ignorância, você acaba de provar algo fundamental. Você possui a fome. O sistema foi cirurgicamente desenhado para que você se cansasse no nível 2, para que sua mente se fechasse diante do espelho. Mas você ficou. Você atravessou o desconforto. Isso o separa da massa biológica que apenas ocupa espaço no planeta. A provocação que deixo para o seu descanso é amarga. Se o mundo é um teatro de sombras e cada nível que descrevi é apenas uma máscara mais sofisticada, quem é você quando o teatro fecha? Se retirarmos seu cargo, suas posses, suas citações e seus planos de conquista, sobraria algo real ou apenas um vazio aterrorizado? O verdadeiro poder não consiste em acumular, mas na capacidade brutal de destruir quem você é hoje para dar lugar ao que você precisa se tornar. Como um sinal de que você agora enxerga as cordas que movem os outros, escreva nos comentários a frase: "O espelho não mente". Essa será a nossa senha silenciosa. Inscreva-se, pois o conhecimento que entrego aqui é o único antídoto contra a obsolescência da alma. E ao tocar no botão de gostei, o sistema revelará para você o botão de hype. Eu quero que você o aperte, não como um simples clique, mas como um ato de rebeldia consciente. Que esse gesto seja o seu sinal para o algoritmo de que você não é mais uma bateria passiva, mas alguém que reconhece o código e escolhe subvertê-lo para alimentar esta egrégora de consciência.
Para os poucos que sentem o chamado para o nível de arquiteto, o botão de Seja Membro não é um convite, é um teste de compromisso. É o pacto de quem decidiu parar de ser peça e resolveu financiar a própria ascensão para as sombras, onde as decisões reais são tomadas. Lá, o véu é removido sem misericórdia. E o próximo vídeo para a sua evolução está aparecendo agora na sua tela. Clique nele apenas se tiver a coragem de aceitar que sua visão de mundo nunca mais poderá retornar ao estado original de inocência. A escolha, como sempre, parece ser sua. Mas lembre-se, no tabuleiro da existência, ou você entende a geometria do sistema, ou faz parte do material de construção.